que é essa famosa curva do M que eu falei em outro vídeo. Então, a curva do M é um fenômeno muito comum na Ásia, era muito comum no Brasil e agora já é menos. Você basicamente imagina um Mzinho aqui e ele mostra qual é a quantidade de mulheres no mercado de trabalho. E vamos usar então o Japão como exemplo aqui. Nós temos então um pico alto, que é quando as mulheres elas se graduam da faculdade, entram no mercado de trabalho, só que aí quando elas casam, quando elas têm filhos, elas têm que fazer uma escolha. Isso é muito comum no Japão, na Coreia do Sul, vários países asiáticos, que é trabalho ou família. Infelizmente, é muito difícil conseguir os dois. Essa queda que faz essa curva do M é justamente quando as mulheres elas deixam a força de trabalho para poder ter famílias e depois elas, podem ver aqui nessa parte, retornam ao mercado de trabalho. Qual é a questão mais importante da curva do M? Não é o fato que ela parece uma letra, mas sim a questão de como essas mulheres elas têm que escolher entre os dois mundos. Essa queda, gente, ela é muito preocupante, porque você tem uma perda aí de mão de obra qualificada e não qualificada que faz a diferença para a produção econômica e o PIB de um país. Então você tem uma perda muito grande aí de trabalhadores. E depois, quando a curva do M ela sobe e elas voltam para o mercado de trabalho, não é um mar de rosas. Por quê? Porque elas não voltam na área e na carreira e na posição que elas estavam antes. Então, muitas mulheres com graduação, com mestrado, quando elas voltam ao mercado de trabalho, elas vão fazer que tipo de bico? Caixa, garçonete. Então, existe aí uma grande diferença do trabalho que ela fazia antes e depois. E por isso que muitas escolhem ficar no ambiente de trabalho, principalmente aquelas que querem assumir posições de liderança. Elas acabam sacrificando outras questões pessoais para poder ter sucesso no mercado de trabalho. E é por isso que a curva do M ela é tão importante.